a grande dificuldade das pessoas terem convicção é porque elas ainda estão entendendo que elas precisam merecer a salvação. E quando a gente... É a crença do merecimento. É a meritocracia. Quando você começa a acreditar que você tem que ser bom o suficiente para ter o padrão necessário para a salvação, ninguém tem certeza. Porque ainda que o ser humano ele possa ter muitas limitações de compreensão espiritual, ele sabe que ele é pecador. E quando a gente peca, imediatamente vem o acusador e acusa, e a culpa é que tira da gente aquela convicção. Agora, a Bíblia é muito clara, salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, eu não preciso merecer, eu preciso crer que Jesus morreu no meu lugar e ele foi o sacrifício suficiente para perdoar os meus pecados. A Bíblia chama isso de morte substitutiva. O justo pelos injustos. Ele viveu a vida inteira sem pecado, nunca pecou, e escolheu voluntariamente trocar de lugar comigo e com todos os pecadores. Agora, como alguém se apropria disso? Crendo. Ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, é a fé em Cristo, fé que ele é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo com a missão de viver, de ensinar, mas, sobretudo, ele veio para morrer. Jesus ele usava muito uma expressão sobre não é chegada a minha hora. Eu até preguei uma mensagem na semana passada, onde que eu falei a hora mais importante da história. Que hora é essa? É a hora da cruz. Porque durante muitas vezes ele falava, não é chegada a minha hora. Mas quando chegou a hora, ele falou, é para esta hora que eu vim. E é chegada a minha hora. Que hora é essa? Em que ele vai para a cruz e se entrega pelos nossos pecados. Então, a pessoa, para ter certeza, para você ter certeza, é você crer que ele morreu no teu lugar. E é extraordinário, porque a Bíblia diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se nós pudéssemos colocar todos os pecados da humanidade, de todo mundo que já viveu e que viverá, num lado da balança, e do outro lado, o sacrifício de Jesus seria muito mais pesado. Ou seja, é suficiente para todos. É isso que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, tá resolvido, Wesley? Eu tenho uma pergunta. Assim, que o público, né? O público tá fazendo... Não é você, é não, o seu é amigo. O público, que o seu amigo. Tem um chat. amigo seu isso. que tem uma pergunta? Não, realmente não sou eu. Mas, tipo assim, pastor, vou pra igreja, mas joga um jogo do tigrinho. Eu vou pro céu? Pastor, eu vou pra igreja, mas de fim de semana eu bebo uma cervejinha. Vou pro céu? Essas coisas assim que o pessoal costuma Essas pessoas ainda não compreenderam a salvação. Porque o dia que você compreende a salvação... Olha, eu gosto sempre de usar o exemplo do ladrão da cruz. Né? É uma outra mensagem que eu preguei também, eu falei sobre as 3 cruzes. Numa das cruzes, tinha um homem morrendo em pecado. Ele estava pertíssimo do Salvador, e ele rejeitou. No outro lado, tinha um homem morrendo para o pecado. No primeiro momento, ele tinha percebido que Jesus era diferente. E aí ele vira para Jesus e ele fala, olha... Filho de Deus, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quer dizer, Jesus no estado mais caquético, mais enfraquecido, desnudado, envergonhado, ele olhou e falou, você é o rei. Quando você vier no seu reino, lembra-te de mim. Jesus disse para mim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse camarada não teve tempo de fazer nada de bom.